Jovens detidos na ilha de Luanda, excesso de zelo policial ou perseguição política? A atividade estava anunciada. O local escolhido era na ilha de Luanda. O objetivo, segundo a organização, era promover o encontro de convívio entre jovens da Jura, Organização Juvenil da UNITA. Porém, o que estava previsto para ser uma jornada de lazer e mobilização juvenil terminou com detenções, tensão e acusações de perseguição política. Mais de uma dezena de jovens foram detidos pela Polícia Nacional, segundo informações avançadas pela UNITA, que denuncia uma alegada perseguição aos seus militantes e simpatizantes. Até o momento, as autoridades policiais não prestaram esclarecimentos públicos detalhados sobre as razões da intervenção, alimentando dúvidas, especulações e um intenso debate nas redes sociais e na opinião pública. Teria a atividade cumprido todos os requisitos legais? Existiam autorizações necessárias? A polícia agiu para preservar a ordem pública ou para impedir uma iniciativa de caráter político? Estão em causa direitos fundamentais consagrados na Constituição, como a liberdade de reunião e associação? Estas e outras questões estarão hoje em análise no SOS Parlamento, numa emissão especial de linha aberta entre os ouvintes e o secretário provincial da UNITA em Luanda, Adriano Sapinhala. Ao longo do programa, os cidadãos terão a oportunidade de colocar perguntas diretamente ao dirigente político, confrontar versões, exigir esclarecimentos e procurar compreender o que realmente aconteceu na ilha de Luanda. Questões centrais do debate. O que aconteceu exatamente antes, durante e depois da intervenção policial? Quantos jovens foram efetivamente detidos e em que condições foram libertados? A atividade tinha natureza recreativa, política ou ambas? Houve comunicação prévia às autoridades competentes? Que explicações a UNITA exige da Polícia Nacional? O que este episódio revela sobre o atual ambiente político no país? Estão os jovens angolanos a exercer liberdade aos direitos cívicos e políticos? Essas questões para o SOS Parlamento de hoje, edição especial aqui com o Adriano Sapinhala, secretário provincial da UNITA em Luanda, e claro, é uma edição que será conduzida pelo jornalista António Festos. Com todo o país confuso, há um sinal de Que o aquelas até o nível da bolsa. Ligue um livro, financial, vai se vai atrasar. Fixe, né? SOS, serviço aos cidadãos, vai a ser com propósito. SOS despertar, SOS despertar, 16, às 10 horas, a sociedade em direto. Então estamos agora com 9 horas e 15 minutos. Vamos dar início a este momento de conversa com o secretário provincial de Luanda da UNITA e deputado da Assembleia Nacional, Adriano Sapinhala, para então compreendermos o episódio ocorrido no último domingo na ilha de Luanda e a pergunta central. Adriano Sapinhala, antes de lhe desejar boas-vindas, eu começo por lhe perguntar o que realmente aconteceu na ilha de Luanda. Bom dia, caríssimo Festo, bom dia a toda a equipe da Rádio Despertar, bom dia aos ouvintes da Comercial Despertar que nos acompanham a esta hora. Por acaso, infelizmente, eu diria que o episódio que aconteceu na ilha foi efetivamente um episódio que eu resumidamente considero de sabotagem da nossa atividade. Sabotagem partindo do princípio de que nós
tínhamos programado a atividade para o dia 31 de maio, último dia de maio, também já contando com a época balnear a terminar. E por conta disso entendemos que sim, devíamos então ter o dia 31 de maio para nos fazermos à ilha de Luanda, para fazermos uma praia. E como sabe, Festus, uma atividade balnear não requer autorização de ninguém. E aí ainda começa a conversa. Ainda assim, nós entendemos que como vamos estar lá presentes com as cores do partido, para evitar alarido desnecessário, devíamos comunicar às autoridades. E o primeiro ponto foi que o nosso secretário municipal fez a nota para a administração municipal, para informar, e a administração municipal recusou-se em receber a nota, alegando que tínhamos que remetê-la com 15 dias de antecedência, o que não é verdade. Nós somos um partido político e toda e qualquer nossa atividade rege-se à luz da Constituição e da lei dos partidos políticos. Então, todo outro elemento que se queira trazer nesta narrativa não colhe. Então, quando o secretário municipal da Ngombota nos colocou a preocupação, nós dissemos também, como também nós próprios estaremos presentes, como secretariado provincial, vamos então comunicar ao governo provincial. Fizemos a comunicação ao governo provincial na terça-feira, na semana passada, no caso, há uma semana, né? Exato. E a lei obriga a fazer a comunicação 72 horas antes do dia da atividade. Nós fizemos 72 horas antes do término dos dias úteis de semana. Quer dizer que todos os procedimentos legais foram cumpridos. Acautelados, porque por acaso aqui é importante dizer o seguinte: nós remetemos o documento ao governo provincial e o governo provincial diz que consultou a administração e a administração municipal alegou que o espaço que nós estávamos a sugerir, onde estaríamos nos concentrados, já estava ocupado a pedido de um outro ente. No caso, a própria administração municipal. Repare, há coincidências, né? Inventando que haveria uma feira mensal e nós entendemos que pronto, está a ilha grande, não vamos estar aqui a discutir sobre o espaço, sobre o sítio. Então vamos para um outro sítio. Mas ainda assim, o governo provincial nos remete à administração municipal, que é o normal, né? Eles são o governo provincial, então deviam remeter à administração municipal, que faz a gestão territorial do município. Mas, pessoas, para termos uma ideia, quantos membros participavam desta atividade? Não, nós não conseguimos dar aqui números como tais, porque a sabotagem aconteceu logo na concentração, nos primeiros que estavam a chegar. Então, nós, a princípio, tínhamos feito uma projeção para estarmos lá com 1.500, 2.000 pessoas, para fazermos a praia e passarmos ali o dia todo. E com, diria, a atividade, uma atividade recreativa, mas claramente a ser organizada pela Jura, que é a Organização Juvenil da UNITA, não perderia o pendor político. Então, mas pela quantidade de participantes, não considera que a polícia tenha agido no sentido de melhor organizar o evento? A ilha, por regra, eu sou diria, assíduo visitante da ilha. Na época balnear tem perto de 100.000 pessoas dia. Ali, aos finais de semana, aquilo não é brincadeira. Então, como é que interpreta a atuação da polícia? Sabotagem, não tanto da polícia, porque a polícia só foi um instrumento. A ação é do governo provincial, é da administração municipal e não da Polícia Nacional. A Polícia Nacional só foi um instrumento que utilizaram porque coartaram a possibilidade de diálogo e entenderam usar o cano das armas como o fator de diálogo entre as partes. Claramente que nós não vamos dialogar com canos de armas. E a polícia, infelizmente, sendo ela um instrumento que tem estado ao serviço do partido
no poder, infelizmente, em muitas ocasiões que envolvem a UNITA, e eu vou falar ainda só pela UNITA, mas sabemos que em outras ocasiões também, é induzida a esse tipo de comportamentos. Porque, repare, A UNITA sente-se perseguida pelas autoridades em Luanda? não há tanto perseguido, isso são atos de intolerância política claros, e é importante deixar isso bem patente. Há um grande desespero por parte do regime e acha que a UNITA se movimenta para lá da falta de aceitação da população por parte deles, então a coisa dificulta a vida política deles, só que já não tem retorno à situação. Como é que o MPLA, o partido que diz contar com milhões de militantes, chega até esse ponto? O MPLA perdeu Luanda em 2022 e está na situação calamitosa de degradação do ponto político deles e, obviamente, é daí o desespero, não é? É daí o desespero. Porque, repara que nessa altura, nós dissemos assim, teríamos até dito que vamos fazer um ato de massas no município da Ingombote. Mas nós dissemos, também vamos mudar um bocadinho o ambiente, não precisamos permanentemente fazer marchas, comícios, só por se tratar de partido político. O partido político também tem o seu pendor social, que pode fazer atividades de caráter social na normalidade. E aí a interação entre a juventude se circunscrevia nesse caráter social da atividade. Nós dissemos, ok, vamos aqui quebrar a regra e ao invés de irmos para lá com um ato de massas, vamos fazer praia. E como deve imaginar, uma praia é uma praia, né? É algo que qualquer cidadão possa fazer. E repare, o constrangimento foi tanto que não afetou apenas os militantes da UNITA. Afetou cidadãos também que se faziam à ilha naquele domingo para tentarem, ir a um almoço familiar, a restaurantes ali, não só outros turistas que estavam em movimento. Tudo ficou afetado a dada altura. O impedimento era tanto que os cidadãos, induzidos no erro de dizer que não, é o deputado Sapinala que tem que autorizar a entrada dos cidadãos na ilha, começaram a ligar para mim, organizações religiosas, pastores ligaram para mim, não, nós temos uma atividade lá na ilha do seu pastor, eu não sou a solução, eu sou o problema, eu é que estou a ser impedido de fazer praia. Então quem está a dizer que a autorização é minha está a mentir. Não é minha. Pois, na sequência desta ação policial, surgiram vários relatos de detenções de várias pessoas. Quantas pessoas, de facto, é que ficaram detidas? Inicialmente, nós controlamos 19 pessoas e dados que nos foram também passados pela polícia. Mas depois, quando foram soltos, fomos ver que eram 22. Dentre estes 22 havia militantes do MPLA que foram arrastados e detidos só porque estavam na zona em que estava o nosso pessoal, só para ter noção disso. Para além do nosso pessoal, houve militantes do MPLA que foram detidos, confundidos com membros da UNITA, como se ser da UNITA fosse crime, e levados para a cadeia. Para entender a gravidade. E mais, como por acaso, né, há males que vêm para o bem, destes 2 jovens do MPLA que também foram detidos, um agora foi tratar o cartão da UNITA, porque disse, se o meu partido é este e me trata assim, mesmo com as evidências, então é melhor eu estar ser da própria UNITA. E foi lá tratar o cartão dele, nós demos o cartão. E é assim que as coisas acontecem. Neste momento já não há detidos? Não há. Nós acompanhamos o processo, acionamos os advogados imediatamente depois da detenção dos mesmos. Os advogados fizeram-se as esquadras, tanto da ilha quanto da Boa Vista, para poder efetivamente fazer o acompanhamento dos detidos, mas até às 17, 18 horas havia ali um impasse de como se fosse só recolher declarações, depois seriam soltos, só que depois disso vem a história de que iriam para julgamento sumário no dia seguinte, no caso ontem. Para a nossa surpresa, ali por volta das 21 horas, o advogado liga a dizer que recebeu telefonema de alguém lá do DIP e que comunicava que eles iriam ser soltos, mas gostariam de ter certeza
de que nós teríamos condições de transporte para ali recolher em segurança e poderem ir para as suas casas. Qual foi o argumento por essa altura? Não há, porque não havia crime. Esse também é o ponto, né? O argumento dessa altura é havia gente inocente detida e, obviamente, acho que depois entenderam que estavam a fazer aí tempestade numa colher d'água e decidiram soltar. E a UNITA pretende levar este caso às instâncias judiciais? Olha, nós estamos a fazer aqui uma denúncia, neste caso, de que temos estado a assistir manifestações de intolerância política por parte do regime nos últimos tempos, sobretudo aqui em Luanda também, que não é de bom tom. Nós estamos num ano pré-eleitoral. E sendo um ano pré-eleitoral, é recomendável que os partidos políticos tomem posições de convivência pacífica no cenário político. E o MPLA pare de usar os instrumentos de Estado para se escudar e ir de arremesso contra as outras forças políticas. A luta que seja mesmo do argumento. Não precisamos estar ali toda hora a colocar a polícia contra os cidadãos, contra militantes de outros partidos, para depois ficar a percepção, e é por isso que eu estou aqui a deixar muito claro. A polícia foi usada. O problema não é a polícia. A decisão foi meramente política. Então, e ali onde também se faz a chamada de reflexão aos entes administrativos que acumulam cargos partidários. Quando a gente escreve para o governador provincial, sabemos de antemão que também é primeiro secretário provincial do MPLA. Quando se escreve para uma administração, sabemos de antemão que o administrador também é primeiro secretário municipal do MPLA. Então, é importante, já que para eles o acumular é a regra, é importante que consigam delimitar a fronteira entre um cargo e outro. E nisso surge a pergunta, a quem a UNITA pretende responsabilizar? Olha, eu acho que essa responsabilização é coletiva nos entes administrativos. Por quê? Porque nesta altura, e até num país que se queira democrático e de direito, de verdade, nem estaríamos mais aqui a debater impedimento de atividades político-partidárias. Os militantes do MPLA, os dirigentes do MPLA têm que evoluir para entender que já não é altura para esse tipo de debate. Se um partido vai ou não vai organizar ou realizar uma atividade, isso faz parte do cronograma de atividades do partido. Não seja motivo de querelas para que a administração ou o governo provincial decida se faz ou não se faz. Porque mesmo a Constituição só manda comunicar, não manda pedir permissão. E repare que o ridículo excedeu-se a tanto que agora impediram cidadãos de fazer praia, que nem sequer é objeto de qualquer comunicação. E é ali onde eu digo, era importante perceberem que nós trouxemos o lado da ética na política, de boa cidadania, para decidirmos comunicar. Porque o que nos obrigaria a comunicar? Nada, absolutamente nada. Era pegar em nós e irmos para a praia. Mas por conta da ética, boa cidadania, responsabilidade coletiva e aquilo que nós representamos, entendemos que não devíamos nos fazer a praia sem dar a conhecer essa autoridade. Mas a UNITA não terá partido por essa iniciativa para tentar tirar algum ganho político, criar uma situação... Vocês imaginem, o facto político surgiu pelo comportamento dos entes administrativos, por via da Polícia Nacional. Atenção! Imagina se eles nem sequer se metessem na nossa vida e nem estivéssemos lá fazer praia. Estaríamos lá a jogar futebol de praia, vôlei ali na areia, a nadar para os que sabem nadar, a fazer a nossa tarde recreativa na normalidade. É praia, Festos, praia. E praia é um ambiente à beira-mar, em que na base da iniciativa de cada um vai desenvolvendo outras atividades, mas tem como a sua principal atividade a atividade balnear. Não havia nenhuma intenção de se criar um facto político por parte da UNITA. Nada a ver, Festo, praia. Ou há uma lei que proíbe a UNITA fazer praia. Praia, Festo. Estás a induzir numa lógica errada. Estamos a falar de praia. Então, a nossa pretensão era de ir à praia. Simples. Acabou se tornando num fato político, porque uma vez mais a sua postura musculada dessa gente
revelou-se completamente desnecessária, mas criou o facto político. Porque agora está criado. É o assunto da semana. Todas as rádios estão a falar, toda a imprensa está a escrever, as redes sociais estão explosivas por causa da situação e, obviamente, criou-se desnecessariamente um facto político. Então, da nossa parte, o que queríamos é a Jura sai da dinâmica normal de mobilização política e vai recriar e se calhar distender um pouco também o ambiente entre eles, desestressar um pouco as mentes. E era esse o objeto da nossa atividade. A UNITA sente-se fortalecida depois deste episódio? Completamente. Eu estou a te dizer que até o militante do MPLA foi detido, agora tratou o cartão da UNITA. Você ainda está me fazendo mais uma pergunta dessa? Até o militante do MPLA, que também estava detido, arrastado só porque estava em frente ao portão dele a beber o vinho dele, acharam já que também está a fazer praia. Repara que se nós um dia pudéssemos solicitar ao governo provincial a nova marginal de Luanda para uma atividade, não nos dariam. Mas por conta disso, os jovens marcharam desde a ilha até ao São Paulo, passando pela nova marginal de Luanda. Estás a perceber? Então, quer dizer, claramente que os ganhos foram grandes. A rota do Quinaxixi, que não estava no roteiro, foi utilizada para a marcha até ao São Paulo. Então, como é que nós não tivemos ganhos? Claramente que tivemos ganhos. E o que é que a UNITA fará para conquistar mais apoio em Luanda? Particularmente, vamos continuar a trabalhar. Nós vamos continuar. A ilha de Luanda está praticamente conquistada, né? E isto aqui é um ponto assente. E a preocupação, ou seja, o desespero da administradora municipal, enquanto primeira secretária do MPLA, é este. É que ela sabe o quanto nós fizemos trabalho de profundidade na ilha e aquilo que são os resultados que temos. E por conta disso, viu, agora estão aí mais eles para ir fazer praia, isso só vai fortalecer a posição deles. Só que a intolerância dela só fortaleceu ainda mais. Viu? Então, se o efeito era para tentar mostrar que tem poder, o impacto talvez o contrário. Mas há quem faz uma apreciação bastante crítica sobre o discurso da UNITA em relação à intolerância política. Há quem chega mesmo a dizer que a UNITA tem sempre a tendência de se colocar numa condição de vítima. Como é que reage a esta crítica? Festos. Uma coisa é tentar dizer, outra coisa é estarmos diante de fatos. A UNITA pretende realizar uma atividade de praia na ilha de Luanda. É impedida pelas autoridades e usando a força policial. Se isso não é intolerância política, chama-se quê? Estamos a falar português ainda, nem é política. É só mesmo português ainda. Chama-se quê? Né? A UNITA quer realizar uma atividade e o ente administrativo regulador da harmonia no seu território envolve a polícia para, de forma forçosa, evitar a atividade. Mas não considera que este discurso torna-se, até certo modo, desgastante? Festo, nós não estamos a fazer discurso, estamos a relatar fatos. Eu não estou a fazer discurso nenhum. Eu estou a relatar fatos, acontecimentos. Temos que ignorar isso. Nós não podemos ignorar isso. A violação foi de direitos fundamentais dos cidadãos, a nossa liberdade, a próprio nosso direito de lazer, que está tudo lá instituído ou consagrado na Constituição. E agora violam os nossos direitos. Se reclamarmos é da vitimização. E qual é o lado do agressor, no caso? Porque toda esta ação só teve um foco, sabotar a atividade da UNITA. Só que a sabotagem para nós transformou-se em vitória política. Isso não haja dúvidas. A avaliação é muito perentória quanto a isso. Deu-nos vitória política. Porque eles transformaram a nossa praia num facto político desnecessário e, obviamente, a solidariedade da sociedade é coletiva. Então, nós não vamos ficar aqui de pescoços de lado por causa disso, não. Só que é importante apelar aos órgãos administrativos que devem deixar de fazer esta luta contra os partidos políticos. Devem deixar essa postura. Nós temos estado a realizar ações de mobilização
porta a porta, montando jangos de cidadania, etc, etc. Há administrações que tentam impedir esse tipo de atividades. Onde é que isto está a ocorrer? Aqui não anda. Inclusive, temos uma carta do administrador dos Mulembos que pediu mesmo que não se fizesse outra vez montagem daquelas mesas. Estás a perceber? Nestes episódios demonstram... E repare que a UNITA é um partido legal, é um partido que, à luz dos resultados de 2022, representa 44% das intenções ou da vontade popular dos angolanos, tem assento parlamentar, tem legitimidade. E mesmo assim é alguém que se arroga a partir da sua cadeira que este partido não pode realizar atividades. Já entendeu como é que é isso? E agora sim a UNITA que está a se vitimizar? Claro que não. Claro que não. E é ali onde é o ponto. Eles têm que perceber que nós não vamos deixar de fazer nossas atividades porque alguém se calhar vai se sentir com o nariz empinado e triste porque nós estamos a fazer atividade. Como é que a UNITA pretende responder então? Continuando o nosso trabalho. Nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Nós estamos no ano pré-eleitoral. Próximo ano pretendemos proporcionar aos angolanos a alternância. Então nós não podemos esperar na campanha, um mês de campanha, para fazer o nosso trabalho. Agora, se o partido dele está desorganizado, esse problema já não é nosso. Nós estamos completamente tranquilos, realizamos o nosso congresso na harmonia, agora estamos a colocar a nossa estratégia em andamento e é o que nos resta, trabalhar para a vitória em 2027. Pois bem, Adriano Pinhal, este espaço também é de interação com o auditório, é o formato criado e por esta razão vamos dar voz aos nossos ouvintes. Os ouvintes foram convidados, ou estão a ser agora convidados para interagiram com o secretário provincial de comando da UNITA e deputado da Assembleia Nacional, Adriano Sapinhala. O número telefónico 925 56 0055 é o número disponível, já estamos abertos para a interação. Aguardando então pela sua ligação, deixa-me cá ver se conseguimos ganhar um ouvinte. Alô, ouvinte, muito bom dia. Ouvinte, bom dia. Bem, não aparece o ouvinte, estamos no 925 56 0055, o número disponível para poder interagir com Adriano Sapinhala, que é o secretário provincial do Luanda da UNITA e deputado da Assembleia Nacional. Ouvinte, muito bom dia. Bem, estamos com alguma dificuldade. Já vamos avançar para uma pergunta que acaba de cair aqui no nosso monitor do Sr. Papa Matos, penso ser assim o seu nome, e questiona como pode o deputado ter orgulho de ter passado pelas falas sendo um grupo considerado rebelde. É uma pergunta provocatória que surge. Não é provocatória. Ela é só desatualizada, né? Porque se ela soubesse, as falas é que foram a força motriz que trouxe a transformação até a democratização do país. Então, ali o meu amigo acho que está distraído e não sabe sequer o que é ou o que foram as falas. Claramente que eu vou me sentir sempre orgulhoso porque a nossa luta deu resultados e Angola hoje é democrática. Então, quanto a isso, não tenho problemas. Pois bem, vamos então seguindo neste espaço de interação 925 56 0055, o número disponível para o momento de conversa com Adriano Sapinhala, o secretário provincial de comando da UNITA e deputado da Assembleia Nacional. Muito bom dia. Bom dia. O seu nome? Zaquiano. Zaquiano, tenha bondade. Está a conversar com o deputado Sapinhala. Muito bom dia, bom deputado. Bom dia, meu caro amigo. Bom dia. Eu, nas minhas palavras, mas assim, com essa política da polícia e com essa, será que mais vezes estão a fazer uma coisa mesmo que nós sabemos que nós nas ruas ganhamos. Vamos conseguir mesmo sentar na cadeira, porque nenhum ministério que nós vimos que mais ou menos vamos contar que está bom. Nenhum no país, não tem nenhum ministério que nós contamos como cidadão, eu como Isaac Yango,
vou contar que esse ministério está bom. Não tem. Sim. Não tem. Eu quero usar. Já se mete no lugar onde que não foi chamado, é onde que ele se mete, devia se defender. Agora, a demonstração que ele me faz, nós temos a esperança mesmo que nós, amanhã, vamos ganhar como que nós ganhamos em 2022. Vamos ter mesmo poder? Essa é a minha pergunta. Muito bem, meu caro amigo, claramente que vamos ter que ter o poder, né? Porque nós estamos a falar da vontade popular e o povo vota a dar resultados positivos à UNITA e claramente que a UNITA vai ter que assumir o poder porque, obviamente, é vontade do povo. E, como se sabe, a soberania pertence ao povo e, obviamente, a vontade do povo vai sempre falar mais alto. Muito obrigado pela sua participação. Desejo a você continuação de muito bom dia e até a próxima. 925-560055 é o número disponível para interação neste momento. A conversa com o secretário provincial de Luanda da UNITA e deputado da Assembleia Nacional, Adriano Saltinhal. Aguardamos pela sua ligação e já temos em linha mais um ouvinte. Muito bom dia. Sr. Domingos Costa vai ter que baixar um pouco o volume do seu receptor para não criar realimentação na comunicação. É o que estamos a sentir nesta altura. Domingos está a falar muito baixo. Está de facto. Primeiramente, agradecer. Posso melhorar? É um prazer. É um prazer falar com você. Muito obrigado. Eu tenho confio no meu pai. Em 2016, nós, sinceramente falando, vamos tentar e eu vi que nós temos que tentar, temos que acreditar, então, o nosso mais velho. Já que aconteceu nós temos que acontecer mais. Desta vez, é o que está aqui, temos que sair, né? Nós já não podemos fazer acontecer o ano passado, nós não saímos. Nós precisamos sempre vai conquistar, nós temos força, nós também queremos que alguns patrocínios, nós servimos. Então, o que é que nós queremos fazer? É o nosso mais velho. Ele tem que estar incentivar o povo que compõe, que a UNITA avança. Não está bem, mas o governo tem que está bem disposto. Aí, nós estamos a ver, então, por isso, nós damos tanta força. Nós temos certeza, o nosso mais velho. Já da UPS também, ao que está capaz, pelo menos da certeza que eu acredito. Então, viva UNITA, viva o nosso mais velho. Obrigado, Domingos. Muito obrigado. Adriano Saltinhal. A intervenção do nosso ouvinte, o Domingos, revela simultaneamente desespero e esperança. E nisso surge a pergunta: que garantias é que a UNITA dá de que no próximo pleito eleitoral agirá de forma diferente? Porque os cidadãos culpam a UNITA pelo facto de não ter assumido o poder. Aliás, em inúmeras intervenções, o seu próprio líder assumiu ter vencido as eleições, mas que está na oposição. Sim, e aqui a nota que fica é 2022 também, feliz ou infelizmente, teve esse pendor pedagógico. E, obviamente, vai servir de lição. E não vai acontecer a mesma coisa. O que é que quer dizer, especificamente? O que eu quero dizer é que a UNITA, tendo votos que lhe dão vitória, terá de assumir o poder. É simples, é democrático até, né? Isto nem é sequer muito que se converse. Quem vence as eleições deve assumir o poder. É assim em toda a parte do mundo. Então, se o povo dá vitória à UNITA, a UNITA terá de assumir o poder. É só isso. A UNITA está preparada para assumir o peso das consequências? É o objetivo principal da poderão UNITA. advir deste posicionamento?
Não, mas qual é o peso das consequências? Então quem ganha não é para assumir o poder. Há um discurso reiterado de que não se tomou poder porque pensava-se evitar um banho de sangue. Sim. Este posicionamento mudou? Não, e é assim, neste preciso momento, a posição que a UNITA tomou na época, que tem estado a gerar debates até hoje, claramente que é motivo para se levantar algumas desconfianças e não só. Mas aqui o ponto que temos que colocar na mesa, Festus, é que em processos eletivos, não só em política, em todo o contexto, quem ganha a eleição deve assumir o poder, ou deve assumir o cargo, ou deve assumir o posto, qualquer coisa como se quer chamar. Então, se o caso é, e aqui, Festo, vou dizer uma coisa que espero que também entendas. Se o MPLA tiver resultados superiores à UNITA na base do voto do povo, a UNITA vai respeitar o resultado. Mas se a UNITA que tiver vantagem em relação ao MPLA, o MPLA também deve respeitar a vontade do povo. Este aqui é o ponto. Então, nós não estamos a falar de um assunto, diria, estratosférico ou algo que preocupa. Não, estamos a falar de disputa. E neste âmbito da disputa, é apenas aquilo que vem a ser a manifesta vontade dos cidadãos que deve ser respeitado. Porque sabes o que é que eu tenho estado a dizer a Deus? Eu digo sempre que quando se fala de roubo de votos, não se rouba voto à UNITA. Rouba-se voto do cidadão. Os mecanismos a UNITA usará para pressionar os mecanismos são o partido derrotado os mecanismos a vontade dos eleitores nas urnas. Os mecanismos são os constantes na lei. Este aqui é o ponto. A lei é clara em relação a tudo isso, o escrutínio não só. Então, não é o que a UNITA vai fazer mecanismo de... A UNITA não vai inventar nada. A UNITA vai fazer respeitar a lei apenas. Da qual estamos todos submetidos a respeitar. Só isso. Só que quer-se colocar essa perspectiva de forma monstruosa, como se fosse algo inalcançável. Mas não, é o normal. É o normal. E nós temos que colocar na mente dos nossos irmãos do MPLA que acham que eles têm que estar a governar com ou sem legitimidade. Que não. É como você tem estado a dizer na base até da música do Mano Chava, né? As regras do jogo mudaram mesmo. É preciso respeitar a vontade do povo. Né? E este povo que tem sido pacífico, paciente, tem estado ali permanentemente a colaborar no âmbito daquilo que deve ser a salvaguarda da paz e não só, deve ser respeitado também. A UNITA não vai desiludir. Não. Este é o ponto. Pois bem, e vamos então avançar. Eu sei que voltaremos ainda a esta questão da alternância de poder, mas Exato. Quero aqui mencionar uma observação feita pelo nosso ouvinte, Paulo José. Falta mobilização na Chicala, o que ele diz. Uma outra mensagem é do Kiahara Kudi. Ele diz que o senhor é tão inteligente, perspicaz e sensato porque é. Vê só, te odeiam tanto. Quer comentar? Sim. Olha, na Chicala não está faltando mobilização, né? É importante que se diga isso. Se há uma das zonas que o nosso secretariado municipal tem estado com mais presença a nível da Ingombota é a Chicala. Então, acho que se calhar têm estado desencontrados apenas, mas temos estado a fazer um trabalho de presença muito forte ali e com alguma assiduidade. Hoje a UNITA sente facilidade em penetrar no casco urbano? Hoje o casco urbano é a UNITA. Esta é a questão. A pessoa pode não meter o chapéu, pode não meter a camisola, pode não, mas ele próprio conscientemente sabe que aqui o meu voto vai para a UNITA. Isso ficou aprovado em 2022, no caso, né? Ficou já aprovado que o casco urbano, pronto, a UNITA ganhou. Então, nós não chamaremos tanto de facilidade de penetração, mas alguma consciencialização dos cidadãos para a situação do país. E os cidadãos procuraram alternativa. E essa alternativa é a UNITA. Então, confiaram o voto à UNITA. E eu acho que isso é pacífico, é normal.
Se você repara, até a Assembleia de Voto, onde votou o presidente João Lourenço, o próprio presidente João Lourenço perdeu. É sinal de que até as pessoas à volta dele não estão de acordo com ele. E este aqui é um facto, né? Então, é importante ter-se noção de que as vontades das pessoas mudam mesmo. E naquilo que o MPLA tem estado a fazer como políticas e tudo e apresentado aos cidadãos, os cidadãos não estão mesmo de acordo que o que os cidadãos querem mais é ver o MPLA fora do poder. Pergunto-lhe que trabalho é que a UNITA está a fazer no sentido de assegurar este voto conquistado em 2022, das zonas, sobretudo das zonas urbanas. Muito trabalho, Festas. Há uma questão que sim, eu vou agradecer a pergunta e aproveitar aqui esclarecer. Nós, como UNITA, temos um plano estratégico. Temos várias vezes apresentados manifestos eleitorais. Por via disso, dizer que temos um plano de governação. E nisto temos todos os instrumentos necessários para podermos dar respostas àquilo que são a ansiedade dos cidadãos. E nisto, obviamente, para ver que tem ouvinte na linha. Tem um ouvinte, sim. Vamos interromper. Para darmos espaço ao ouvinte. Ouvinte, muito bom dia. Você ouvinte, bom dia. Alô, sim, bom dia. O seu nome? Alô, bom dia. Está sim, bom dia, o seu nome? Desculpa, eu falo direito à Rádio Despertar? Está sim, direto, e a conversa com o secretário provincial de Luanda da UNITA e deputado da Assembleia Nacional, Alqueira de Sapinada. Por favor, o seu nome? Eu sou Bernardo Samês Antônio, falo a partir do Diana. E antes de tudo gostaria de cumprimentar aí o nosso secretário provincial. Muito bom dia. Bom dia, meu caro amigo. Está tudo bem? Muito bem. Ótimo. E também o nosso jornalista. Muito bem. Festas. Muito obrigado, Estou senhor. aqui na via pública. Sim. Eu quis só fazer alguma pergunta ao nosso secretário provincial. Porque eu também sou do partido. Muito bem. Eu tenho alguns amigos meus que o MPLA está a tentar lhes convencer. Aqueles cartões que nós temos do partido formatizado, eles também tiraram, também estão a dar, e estão a comprar algumas consciências nos militantes do MPLA. E eu conversei com alguns amigos meus também, que são militantes da UNITA, também estão a receber aqueles cartões, porque eles estão a prometer que vão dar emprego, porque vão dar dinheiro, vão dar formação. E agora, eu quis saber ao nosso secretário, isso, na altura da contagem dos militantes, esses que estão a receber os cartões do MPLA, isso não vai trazer baixa na nossa contagem dos nossos militantes? Não, meu caro, é o seguinte. Primeiro, na base da lei, em Angola é proibido ter-se dupla filiação partidária. Esse é o primeiro ponto. Ninguém pode ser militante de dois partidos. Em segundo lugar, o MPLA precisa corromper as pessoas prometendo coisas e tudo daquilo que não vão cumprir. Reparo que desde que começaram a aliciar militantes da UNITA e anunciar militantes da UNITA que saíram para ir com o MPLA, imagine se na verdade eles cumprissem aquilo que prometiam. Eu acho que hoje um militante da UNITA não se pode deixar-se mais enganar com promessas erradas do MPLA. Terceiro, o MPLA promete e não cumpre. A UNITA leva a mensagem às pessoas aderem ao partido. A UNITA tem sido o partido que mais cresce no país. Então, e nós nunca fomos lá porque depois vamos te dar isso, não, as pessoas vêm para a UNITA por livre e espontânea vontade. Então, a mobilização e, sobretudo, a entrega da pessoa para um partido de coração é muito mais importante do que por via da corrupção. Na corrupção, depois é aquilo que estamos aqui a dizer. Você vê, vão garantindo, mas até na Assembleia do Voto do João Lourenço perdeu em 2022. Então, não garante, isso ali não garante nada. É importante nós sabermos que a convicção dos angolanos é muito mais forte do que esse sistema de corrupção que o MPLA insiste em aplicar na sociedade.
É verdade. Muito obrigado. Outra coisa, nosso secretário. Sim. Atenção ao tempo, atenção ao tempo. Conservatória de Catete, eu quis me casar. Ah. Recebi que é uma mensagem do Ministério da Justiça que diz para casar não era preciso outro documento, só o bilhete da esposa e seu bilhete próprio. Sim. Cheguei lá em Catete, lá na Conservatória de Catete, me negaram isso. Disse que nós não estamos a tratar isso, tem que ser as segundas ordens. De momento, o processo mesmo é aquele único. Esse E anteriormente, eu fiquei muito complicado. Essa que é a governação do MPLA, né? Dizem uma coisa, fazem o contrário e tudo mais. É isso. Mas bem, Muito obrigado. Obrigado, nós Zé. agradecemos. Que a pessoa continua sempre no seu trabalho. Muito obrigado. Está a gostar. Muito obrigado. Muito Nós obrigado. agradecemos agradecemos a sua ligação, o ouvinte, e até a próxima. Agradeço a Pinela. Eu ouvi que levanta aqui questões, aliás, já respondidas, mas eu aproveito também para colocar outra, quando se refere que a NITA é o partido que mais cresce. Eu pergunto-lhe, quais são os indicadores? Antes disso, devo responder ao comentário de um dos ouvintes Pois. que diz, e desde já agradeço os elogios que fez a mim, mas deixou uma pergunta desse, por que é que me odeia? Não, é mesmo por causa dessas qualidades. As qualidades dão ódio, né? Para aqueles que não as têm, claramente que tem que se manifestar de forma de ódio. Então, estamos tranquilos quanto a isso. O mais importante é que o povo reconheça o nosso trabalho, isso é o ponto. Agora, os que optarem pelo ódio, esses vão ter que lidar sempre com essa penala, porque eu estou aqui. Eu estou aqui a fazer o meu trabalho, nunca faço nada de mal. Mas sente isso no dia a dia? Não, eu sou muito acarinhado. Eu sou mesmo amado pelo povo. E aqui, repare, com toda a modéstia, estamos ali entre os top 5 dos mais acarinhados deste país. Isto é muito bom. Então, sou político, na oposição, com a trajetória que tenho, com o meu nome, o meu trabalho e tudo mais, mas eu sou parado em todo canto onde eu saia do carro para tentar pôr o pé fora. Tem surgido muitas críticas a seu respeito pelo fato de ser filho de pais políticos e com grande influência no seio da organização a que pertence. Isto incomoda? Não, eu tenho orgulho de ser filho dos meus pais, pá. Tu sabes o que é ser filho de um Chihuahua em Angola, né? Não brinques com isso, pá. O Chihuahua é um embondeiro do nacionalismo angolano. Não é uma pessoa qualquer. Agora eu que sou filho dele vou ficar triste porque alguém não gosta que eu seja filho dele. Nunca na vida. Você sabe o que é ser filho de uma Helena Bonguela? Você tem noção do que é Helena Bonguela? Mas sente que o facto de ser filho destas figuras bastante influentes no seio da UNITA deu-lhe alguma vantagem? Não, na UNITA não tem isso. Nós aqui tivemos que ir para a tropa e tudo. Se fosse pelos meus pais, pelo menos no mínimo nem fosse a tropa, né? Quando eu fui para a formação política, tinha 19 anos. Eu abandonei o meu pai e a minha mãe no Bailondo para ir parar na região norte, onde nunca ninguém, o meu parente, esteve. E eu fui transferido a trabalho. Então, nós aqui temos trajetória, caminho. De 1996 a 2026, o Adriano Sapinala, pelos próprios pés, está há 30 anos de trajetória política e militar. Então, não se está a falar com um aventureiro qualquer, ou um paraquedista que caiu na política, não. Aqui houve formação, projeção e, sobretudo, revelação de competência para irmos assumindo as coisas. Quais são as suas ambições pessoais na UNITA? É servir à UNITA, como tenho estado a fazer. E eu faço isso com muito amor. E a full time, praticamente, eu vivo servindo à UNITA. O que é que mais? Em algum momento sentiu-se desencantado? Não. Eu encarnei o projeto da UNITA. Porque a questão aqui é essa, né? Isso aqui tem uma causa própria, né? E essa causa não é de brincadeira. Então, eu encarnei o projeto UNITA. É por isso que muita gente não consegue encarar-me também fora deste projeto, desta causa, porque quase que há aqui um casamento perfeito entre o Sapinala, a sua atuação e aquilo que é UNITA. Então, eu estou muito satisfeito com isso. Pois bem, fizemos um pequeno desvio por causa da questão pessoal, mas eu volto a... Sempre acontece Pois comigo. E é isso tudo que revela, a grandeza dos homens, está a perceber? Quando os homens são constantemente questionados. E repare,
eu estou no palco das atenções dos angolanos de uma maneira tal que eu às vezes fico assim a pensar e a conversar com gente próxima e digo, epá, isto aqui parece que ultrapassou-me, estás a ver? Já não tem o que eu quero. Eu só tenho que fazer aquilo que os cidadãos querem. Já não é o que eu quero. Eu perdi aquilo que é o meu ego, aquilo que podia ser minha vontade e tudo, porque repare, eu sei esta hora dizer, vou parar de fazer política, acho que ainda podem me arrastar de casa, estás a entender? Já não sou eu. Agora estamos mesmo só para servir o coletivo. E isso nem é arrogância, não é falta de modéstia, é mesmo realidade. E nós estamos aqui, claramente, dia a dia, a provar que podem confiar em nós. Eu Não estão errados. vou fazer mais uma pergunta. Foda, Festo, Sente-se presidenciável na UNITA? eu sinto-me militante da UNITA, Festos. Militante da... Isso, como se diz na gíria do Festo, isso cuia muito. Você quer, eu sou militante da UNITA. Epa, isso é patente, né? Isso cuia muito, né? Então não é pelos títulos, é pela causa. É pela causa. E vamos andar. Vamos andar. O trabalho que nós vamos fazendo é mesmo para que as pessoas entendam que têm um instrumento de luta chamado UNITA ao seu dispor. E este é o ponto. 2027 é já aqui na esquina e a grande questão que fica é se a UNITA chegar ao poder, quais seriam as 3 medidas principais para a capital do país? Não tem 3 medidas. Esse país precisa, diria, de um recomeço. Não, eu gostava assim de Estás a perceber? Não, porque assim, falasse pelo menos destas os 3 problemas são tantos que não se resumem em 3 medidas. Aqui, em Luanda, você não pode dizer que vais, porque sabes o quê? A oportunidade da alternância é para trazer políticas verdadeiramente estruturantes que visem o bem-estar dos cidadãos. E isso não passa por 3 medidas. Esse país está destroçado. Então, as medidas estruturantes têm que ter a capacidade de harmoniosamente andarem e de forma variada, mas que tragam resposta aos problemas da cidade, da província e dos cidadãos. É muita coisa. E imagine a ansiedade dos cidadãos pela alternância, e se você ainda vai pensar que vai pegar um setor, o outro ainda espera. Não vai lá. Não vai se fazer tudo de uma vez. Mas não são 3. Porque tu tens problema, repare, não, eu não sou dessa visão. Os recursos são roubados, é diferente. Usam a corrupção, patrocinam o crime de colorinho branco. Isto é que os fundos do Estado, o desvio orçamental tem estado a corresponder para esta dimensão. Então, eu não sou dos que acham que Angola não tem dinheiro. Aliás, Angola é muito rica. Agora, nós não vamos ter o mesmo tipo de gestão que do MPLA. Não se pode. Você hoje podes ter a tua empresa, podes fazer um concurso público e ganhá-lo. Depois de ganhá-lo, na altura da cabimentação, vão te cobrar comissão. Mas quais seriam as prioridades da UNITA? Eu estou a falar exatamente sobre prioridades. Nós temos um problema estruturante de saneamento básico em Luanda. Nós temos um problema estruturante da habitação em Luanda. Nós temos problema estruturante de saúde pública em Luanda. Nós temos problemas estruturantes na educação. E pronto, estamos a falar Luanda, porque depois as pessoas vão dizer, mas é só Luanda. Estamos a falar Luanda porque a pergunta foi direcionada para Luanda e eu sou secretário de Luanda. Mas esses problemas são no país todo. Nós temos uma endemia que é esse período todo da partidarização das instituições do Estado. É preciso desfazer isso. Nós temos que parar a lógica de que em cada 5 angolanos 2 têm que ser bófias, como se chama na gíria. Temos que normalizar a cidadania. Nós temos que olhar para Horácio a chegar a cobrar a hora e dizer que também começamos um pouco tarde. Então, tudo isso são questões estruturantes. E é isso tudo que nós temos que olhar. E dizer que não se resume em 3. Não se resume em 3. Então, vamos ter que fazer um trabalho aturado nesse sentido. Mas baixaram o meu som?
Não. Estamos Ok. Então, temos que ter essa capacidade. Estou a falar muito alto? É para eu recuar, né? No fim do programa. Ou para sair já. Então, nós temos que ter a capacidade de fazer leituras dessas questões estruturantes. Ainda só estou a falar das questões estruturantes. A empregabilidade da juventude, né? A empregabilidade da juventude é questão estruturante. Né? A questão alimentar em Angola é questão estruturante, se calhar a mais importante. O que os angolanos comem é muito duvidoso e provoca muitas doenças. Então, quando falamos de questões, tem que se mudar, senão não vale a pena a alternância, né? Se for para continuar com isso, para que a alternância? É mesmo para mudar. E é ali onde eu digo, os cidadãos têm que confiar na UNITA, porque nós temos mesmo uma visão para Angola. Temos pouco E tempo. nós temos capacidade de aplicabilidade desta visão. Temos pouco tempo. Eu vou perguntar, a UNITA sente-se que está sozinha na luta pela obtenência do poder? Não. A UNITA está com os angolanos. Vocês não têm noção. É que hoje em Angola, quando se fala mesmo de UNITA, está-se a falar de tudo quase que concorra para a alternância. De tudo que concorra para a alternância. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas o partido posicionado para proporcionar a alternância e ser a alternância ao MPLA é a UNITA mesmo. Na oposição, com que apoio institucionais a UNITA conta? Com todos, a UNITA não fechou as portas para nada. A UNITA dialoga com outras forças. Entretanto, não nos esqueçamos que a política é uma atividade competitiva. E neste âmbito da competição da política, a UNITA tem que se posicionar. E é isto que a UNITA tem estado a fazer. Agora, a esta altura, eu entendi a tua pergunta. Você vem na lógica de que não, a UNITA tem que fazer tudo com os outros partidos e não sei o quê. Ainda os partidos, cada um está a se organizar à sua maneira, mas depois, lá para frente, pode-se encontrar uma plataforma, inclusive a UNITA tem estado a falar de uma revisão constitucional pós-eleitoral e apresentou o Pacto da Alternância Democrática. E estão ali as balizas da visão da UNITA para com Angola, da visão do presidente Adalberto para com Angola. Então, tudo que se pede, ou que se cobra, ou que se diga que a UNITA não tem, a UNITA apresenta. Só que muitas vezes as pessoas têm preguiça de ler o que a UNITA apresenta. Mas a UNITA está permanentemente a apresentar ideias, propostas, e não só para grandes saídas para os problemas da Angola. Até mesmo assim na oposição apresenta. Há um recém-partido político criado e que tem feito menção que chegará ao poder, ou parte do poder, em 2027. Está no direito Como é que a dele. UNITA reage Está no direito esta dele. posição? Não, está no direito dele. Nós somos democratas. Só que nós vamos fazer alternância. Está vendo? Então, cada um tem a sua estratégia. Só que nós somos o caminho para a alternância. O surgimento do Prajá não incomoda? Não. Aliás, a UNITA torceu muito para o Prajá ser legalizado. E é importante isso estar bem claro. Eram comunicados atrás de comunicados. A UNITA acomodou a plataforma de criação do Prajá na Frente Patriótica Unida e tudo. Só se retirou depois da sua legalização. Então, se há Prajá hoje, também é um pouco pela UNITA. E é importante, muita gente não gosta de ouvir verdade, mas esta é a verdade. Enquanto comissão instaladora, tudo a partir do presidente e tudo, coordenador da comissão, tudo estava na Frente Patriótica Unida. Liderada pela UNITA. Como é que está a relação? E até, inclusive, por via disso, tinha indicado nomes dos seus partidários na lista da UNITA e foram deputados. Perderam mandato por causa da filiação de outro partido e não podiam continuar na lista da UNITA. E esta é a verdade. E como é que está a relação agora entre a UNITA e o Prajá? Normal, Festo, nós não somos casados, nós somos partidos políticos. E cada um tem a sua estratégia. Eles estão na estratégia deles e a UNITA está na sua estratégia. Simples assim. Agora, isso que você queira exigir como se nós fôssemos noivos ou coisa parecida, não é política. Na política, nós somos a UNITA, eles são o partido deles. Acha que o Prajá está a fazer uma verdadeira oposição? Festos. Cada partido político tem sua estratégia. Isso tens que... Sobre o Prajá eu não posso falar porque eu não sou do Prajá. Tens que chamar alguém do Prajá. Ou o Serafim Simeão vir aqui para falar sobre o Prajá. Eu não sei nada se está a fazer que isso quando ela vem nas praças. Eu não sei. Então não sou eu que vou falar deles.
Tem que ter um pouco de também harmonia com os outros. Não, eu não represento para já, não posso estar aqui como porta-voz deles. É só isso. Mas acha que esta organização está a ser usada para desviar a atenção sobre a alternativa? Chama um dirigente. Qual é a sua apreciação? Chama um dirigente deles para vir falar. Enquanto líder da oposição e que... Enquanto líder da oposição aqui em Luanda, o nosso foco é trabalhar para a alternância em 2027. Esse é o foco. E é a nossa missão. E é isso que nós recebemos de orientação da direção do partido. Então, outras forças, cada um luta com o que pode, né? Cada um, como eu digo sempre, e às vezes alguns não gostam, cada um sabe de si. Então, eu só sei que eu sou da Unida. Eu vou aproveitar esta oportunidade para perguntar sobre a polêmica que envolve seu nome, a questão das caixas térmicas e a referência que fez no exterior do país, e que custou, inclusive, um processo, já se sabe que está um processo a tramitar nas instâncias judiciais. E pergunto, o que é que pensa da decisão da Abel Vucu de ter recorrido aos tribunais para agir contra si? É um direito dele também. É mesmo um direito dele. Eu estou tranquilo quanto a isso. Não vou entrar aos detalhes sobre isso porque há um processo a decorrer e por razões de profissionalismo não posso estar a falar de um processo antes mesmo de que ele aconteça. Então, a decisão de Mano Abel é legítima, ele se sentiu ofendido e espoletou. Agora, eu também, na minha perspectiva, tenho o meu direito à defesa. Então, depois lá nos encontramos. Está preparado para sentar-se no plano dos juízes? Você está a falar, sabe nada. O que é que isso quer dizer? Que sou eu, claro, né? Como é que você vai fazer uma pergunta dessa? Eu estar preparado ou não? Um dia eu estive despreparado. Um dia eu estive despreparado. Não faz isso. Durante esta atuação da Abel Vucu, a Adriana Pinhala recebeu algum apoio do seu partido? Qual foi o posicionamento da UNITA, neste caso em concreto? Não, eu recebi o apoio total e até houve uma posição firme do partido por via do seu porta-voz. Então, também pudera, né? Não tinha como ser o contrário, né? Então, quanto a isso, a UNITA, como se diz na Nigéria, é pai grande. Pai grande. Muito bem. Vamos então avançar a mais uma intervenção, vai ser a última. Estamos no 925 56 0055. O Lau deve ter aí mais algumas mensagens na nossa caixa. Vamos aqui atender a estas mensagens dos ouvintes que também nos escrevem. O Papa Maiato, é assim o seu nome, deputado em todos os pleitos eleitorais desde 1992, qual é que a UNITA reconhece que perdeu? É a primeira pergunta. Este é do Papa Maiato. Depois vem a do Santos TV. O que é que a UNITA já fez pelo povo em 50 anos de oposição? Bom, para o Papa Maiato mesmo que perguntou. Não. Sim. Eu mesmo que perguntou se é que eu me sinto orgulhoso de ser das ex-FAO. Agora, em relação aos resultados eleitorais, eu sempre resumo da seguinte maneira. Quando a UNITA em 92, em 2008, em 2012, em 2017, em 2012 falou de fraude, toda a gente atirou-se contra a UNITA. A partir de 2017, são os cidadãos que começaram a dizer que há fraude. Em 2022 foi o cúmulo. E ali a UNITA foi muito sábia. Porque Dante estava a ficar desgastada com o discurso da fraude, então a UNITA deixou de falar da fraude. Agora o discurso da fraude está onde? Nos cidadãos. Então isso responde. Há aqui uma grande necessidade imperiosa das instituições que são encarregues do processo eleitoral assumirem um processo de transparência e, sobretudo, que reflita a vontade do povo. Primeira questão. A segunda questão é sobre... Do Santos TV? Lau, por favor. A segunda questão dos Santos o que é que a UNITA já fez em 50 anos enquanto oposição. É só lembrar que se temos democracia foi graças à UNITA.
Se temos economia de mercado, foi graças à UNITA. Se temos as FA, Forças Armadas Angolanas, foi graças à UNITA. Se temos a Polícia Nacional de Angola, foi graças à UNITA. Tudo isso são resultados das conquistas do processo dos 50 anos que a UNITA vem trazendo. Então, é importante que se saiba que a UNITA é o fator de transformação dos fenômenos políticos em Angola. E hoje mesmo partimos do pressuposto de que se estamos aqui na Rádio Despertar, ele também está mandando mensagem, também foi graças à UNITA. Então, todas as transformações políticas, todas, foram graças à UNITA. Então, é importante que os nossos ouvintes saibam disso, e eu sei que é um debate que você tem levantado muito, porque falam, mas 50 anos de oposição, afinal fizeram o quê? Hoje, o programa político que está a ser aplicado em Angola, de democracia, multipartidarismo, economia de mercado, etc., etc., tudo isso é programa da UNITA. Os outros queriam o tipo de partido único, onde a economia era centralizada, onde distribuíam pepsodente com feijão para as pessoas comerem. Eu não sei como é que seria esse prato. Isso é que era o programa do MPLA. E a UNITA quebrou isso. E para o Papa Matos também, que perguntou, também isso tem uma quota parte da contribuição das falas. Estamos a terminar. Estamos a terminar. Mensagem que deixa os angolanos. Eu agradeço muito por essa oportunidade e, sobretudo, estão a me correr do estúdio, mas faz parte da democracia, é mesmo assim. Mas eu agradeço aos angolanos confiança na UNITA. A UNITA está prontíssima para a alternância. Confiança ao engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA. É ele a voz dos angolanos que querem a alternância. Então, é importante que todos nós passemos essa mensagem, não só de esperança, mas, sobretudo, pedir aos angolanos confiança. A UNITA está pronta para assumir o poder a partir de 2027 e transformar Angola. Muito bem. Então estamos a finalizar esta conversa com Adriano Sopinhal, o secretário provincial de Luanda da UNITA e deputado da Assembleia Nacional. Hoje partilhar aqui este momento de vivências políticas e também a sua atuação na capital do país enquanto responsável do partido político UNITA. A todos agradecemos pela companhia, estamos então colocar um ponto final. Esta equipa é vastíssima, com o suporte técnico de João Tassul, Edgar Dias, a Federação Central de Notícias, Tavita Soala, Maria Selachico, Abelardo Benjamin, Agostinho Caiola, esqueci-me de mais alguém, talvez, a Coordenação Geral, meu nome é Antônio Festos, foi um prazer ficar também a contribuição em próximas ocasiões. Atenção, passados, também fez parte desta equipa, assim como o Moraes Afonso. Bom dia, bom dia.